Mateus 11, verso 12, diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, ele já deve ser vivido por nós aqui na terra. E quando a gente vai, por exemplo, para Salmos 15, alguns versos de Isaías 33 que falam do tempo do fim, e fala exatamente como deve ser o viver do cristão por Deus no tempo do fim, sua família. Capítulo 3 fala um pouco sobre isso. Quando fala também das características do caráter de 144 mil, tem que ser o caráter de Cristo. A gente vê que realmente a gente tem que se esforçar, né? Como lido no verso, deve haver esforço, deve haver renúncia, abandono do eu. As coisas de Deus, elas não são naturais para nós, certo? Naturalmente, por conta da entrada do pecado no mundo, a nossa carnalidade, nós somos amigos de Satanás. Nós gostamos de fazer aquilo que o agrada e não aquilo que agrada a Deus. Por isso, quando a gente passa pelo batismo nas águas, que recebe a natureza divina, começa uma luta dentro de nós. É o espírito militando contra a carne. Isso é um sinal também que você, de fato, é convertido. Quando você tem vontade de fazer certas coisas que você fazia antigamente, que não agrada a Deus, e aí o Espírito Santo mostra que é errado e você, por mais que esteja no lugar, você não faz. Isso é prova também que você está convertido. Por isso nós devemos acostumarmos a nossa mente com as coisas de Deus, porque aquele que não gosta de uma igreja, não gosta dos estudos bíblicos, né, não gosta de dar um estudo bíblico, de ver trazer outra pessoa para o batismo, o que vai fazer no céu? O céu não vai ter, por exemplo, as coisas, Copa do Mundo, que muita gente acha que é uma bobagem, que é simples, mas ontem mesmo, quando eu estava largando o trabalho, eu estava pensando naquela correria, aquela agitação, o povo agoniado para ir para casa para ver o jogo, mas ninguém se prepara para a volta de Jesus, infelizmente. E eu gostaria que Alex passasse aí a primeira foto. Esse daí sou eu, né? Esse daí sou eu. Pode passar a segunda, como era eu, né? Isso aí com a minha filha. Aí no Recife Antigo, esse que está com essa roupa longa sou eu. Gostava de passar as noites no Recife Antigo, as noites de sábado e domingo. Eu gostava desse, digamos, desse mundo, né? Dessa atmosfera. Pode passar aí, Alex, o primeiro vídeo, agora no mudo, pelo amor de Deus, porque senão. Passar um pouco para vocês, né, daquilo que eu escutava. Não vai botar o som, obviamente, né, mas para você ver o contraste do que é hoje, as coisas de Satanás e as coisas de Deus. Essa aí é uma das minhas bandas favoritas. Você vê um visual realmente pesado, uma maquiagem pesada, sombria. Você vê que eles tocam também de forma muito rápida as notas. É um problema dos problemas da música rock. É exatamente as notas que eles passam as notas muito rápidas, certo? E isso distorce a guitarra, né? E fora a bateria, né? Então isso realmente não agrada a Deus. Ellen White fala que a música deve se aproximar mais da música celestial. A música deve ser lenta, alegre, lenta e harmoniosa. E isso aí tudo realmente me fascinava, me deixava me sentia bem ouvindo esse tipo de música. Pode passar o segundo vídeo. Essa daí era a minha favorita. Para você ver o contraste do que é, né? Você vir desse mundo e agora você passar realmente a ouvir as músicas do Inário Adventista. Realmente é ter um abandono, deve haver uma renúncia, né? Eu tive que realmente abandonar a minha própria vida. Interessante, falando de música, né? Se você for ver a história da música rock, ela é bem recente. Principalmente aquela primeira banda ali que o estilo é black metal.
fim, Satanás iria fazer da música um laço. E a gente vê que tanto para pegar as pessoas do mundo, como para pegar também as pessoas de dentro da igreja. Então isso aí realmente era o meu mundo, era o que eu vivia. Né? Inclusive aquela primeira banda que passou, que é uma banda mais puxando do lado satanista mesmo, eu tinha uma camisa que eu gostava de usar, era para afrontar exatamente os católicos e os evangélicos. Né? Porque na camisa tinha uma mulher semidura crucificada, com uma espinho na cabeça, ali era uma zombaria. E eu gostava de usar aquela camisa. Eu achava que não estava ofendendo a Deus, né? Mas realmente eu estava, porque se eu estava ofendendo o povo dele, eu estava ofendendo a Deus também, mas eu agia ali por ignorância. Então eu amava esse mundo, eu vivia essa atmosfera, e para completar a minha felicidade, né, que eu estava muito feliz de fato, eu consegui formar uma banda, né? Uma banda de rock. A gente nunca chegou a se apresentar, ficou só nos ensaios. Né? E por que a gente não conseguiu se apresentar? Foi porque eu tive que tomar na banda, embora não fosse evangélico, não tivesse me entregado a Jesus, mas foi o primeiro passo que eu tive dado por Jesus, foi exatamente na banda. Né? E por quê? Se você puder passar a foto 4, é a foto da banda. Tá no começo, tá depois dos vídeos. É a foto depois do vídeo. Do jeito que eu estava vivendo, dificilmente eu ia realmente me converter. Né? Porque as pessoas pensam que para você aceitar Jesus devia ter acontecido algo de muito grave. Né? Tanto é que quando eu me converti, um amigo meu questionou que devia ter acontecido algo de muito grave na minha vida. Porque eu era casado, bem casado, tinha um bom emprego, e estava dando tudo certo para mim. E de repente, do nada, vamos dizer assim, eu terminei me convertendo. Só que não foi do nada, aconteceu realmente algo muito grave, né? Mas que não é nada do que alguém possa imaginar, certo? Pronto, a banda é essa daí. A gente terminou se desfazendo a banda. Primeiro que saiu foi o rapaz de trás de óculos, porque ele se converteu. Esse foi o primeiro a sair, mas a gente seguiu com a banda. Só que eu tive que sair da banda porque quem escuta rock, quem tem banda de rock, normalmente é o vocalista que faz as letras. Ele tem que cantar aquilo que ele vive. De maneira que a gente, quando vem aqui para frente também, é uma coincidência com o meu cristão, você tem que cantar também aquilo que você vive. Certo? Então, eu fazia as letras das músicas, eu fazia em torno da minha vida. Só que o baterista, que está mais abaixado, ele inventou de fazer música também. Só que ele inventou de fazer música para Satanás. Uma coisa é eu ouvir música de Satanás em inglês e imaginar outra letra. Outra coisa é eu cantar na minha vida. Eu comecei a pedir desculpa para não ensaiar para cantar as músicas. Eu terminei saindo da banda e no final a banda terminou se desfazendo. Agora, por que eu tomei essa decisão, já que eu não era cristão? Vamos ver aqui em Mateus mesmo, né, capítulo 10, mas antes de ler o verso, eu costumo dizer, né, que quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê, o Espírito Santo vai lembrar aquilo que a gente estudou. Se a gente negligencia o estudo da palavra, a gente vai ser cobrado. Então o que é que acontece? Quando eu tinha por volta de 13 anos de idade, eu tomava conta da barraca do meu avô, e tinha um grupo de crentes que na sexta-feira de noite, de lá da casa da minha avó, eles faziam um culto, e no sábado saiu para entregar a literatura. Né? E eu sempre corria nos crentes. Mas nessa tarde eles me pegaram na barraca. E eu não sabia nem o que era oração. Eles começaram a falar de Jesus e tal, e perguntou se eu aceitava. Claro, eu quero ir para o inferno, aceito Jesus como Salvador. Por que não? Mas aí eles perguntaram se podia orar. Né? Eles podem. Quando eles entraram para orar, começaram a orar, e botaram a mão na minha cabeça e disse: meu Deus do céu, o que é isso? Aí baixei a cabeça querendo que a oração terminasse logo. Mas a oração foi tão forte ali que eles me convidaram, o Narciso também junto, eu não fui. Né? Não me chamaram mais, mas só que eu fiquei com a consciência pesada. Eu não entendia por quê. Por quê?
porque eu era católico, eu amava Maria, né? Eu tinha aceitado Jesus naquele momento, mas eu não queria ser crente. E eu não achava nada demais. Tinha a minha religião, para que mudar de religião? Não entendia, né? Mas eu fiquei com a consciência pesada durante muitos meses, né? Achando que estava em débito com Deus. A consciência é muito pesada. E o que foi que eu fiz? Como católico, eu resolvi. Eu vou rezar sem Pai Nosso por dia e sem Ave Maria. Só que aquilo ali não me trouxe paz. Foi aí que no colégio, na escola, eu ganhei o Novo Testamento. E eu pensei, agora eu vou fazer as pazes com Deus. E eu passei a ler o Novo Testamento todos os dias. No Novo Testamento, que eles entregavam, vinha Salmos e Provérbios também. E nisso foi que me fez tomar a decisão de sair da banda. Porque lá em Mateus 10, verso 32, foi exatamente um dos versos que veio na minha mente. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não podia cantar música para Satanás. Se você não acredita em Deus, é um problema seu, eu acredito. E eu não posso. E lá em Lucas 9, porque eu queria me tornar alguém famoso, queria fazer sucesso nesse meio. E Lucas 9, foi outro verso que vinha na minha cabeça, que diz assim, Lucas 9, verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então eu pensei, melhor ser ridicularizado pelos amigos do que no grande dia ser negado por Jesus. Então eu decidi ali sair da banda. Mas eu ficava me perguntando, por que, Senhor? Por quê? Eu tive uma infância meio difícil, meio conturbada, sempre fui muito deprimido, não tive pai, e quando estava sendo feliz na vida, aí veio esse pacto, digamos assim. E eu não podia realmente aceitar cantar na banda e não consegui mais formar outra banda, né? E eu perguntava a Deus por quê, mas porque Deus realmente ele tinha outros planos na minha vida. E aí foi quando nasceu a minha filha, né? Em 2011, minha filha nasceu, e com o passar dos anos, comecei a refletir, o Espírito Santo falando comigo, né? Comecei a pensar como é que seria, né? Qual era o exemplo que eu ia dar para minha filha? Qual era a imagem que eu ia ter de um pai? Porque eu não tive pai, eu queria dar um pai, eu queria ser um pai para ela. Mas qual seria, como é que eu estava levando a minha vida? Né? Será que eu ia ser agressivo? Como é que eu ia ser? E aquilo me fazia refletir. E nisso eu comecei a perceber que eu precisava de uma religião. Obviamente que eu não queria mudar meu estilo de vida. Foi no mesmo período que eu conheci também a TV Novo Tempo. Mas ser crente eu não queria. Então eu descobri a religião Rastafari e comecei a pesquisar. E achei a religião perfeita porque eu não ia precisar largar o meu vinho. Mas aí eu descobri que eles só acreditam no Antigo Testamento. Consequentemente eles não acreditam em Jesus. Então eu disse, eu estou fora. Segui a minha vida normal. A vida continuou, né? A vida seguiu. Mas aí fica também uma pergunta, né? Como é que a gente pode fazer para alcançar alguém assim? Alguém do mundo? Muitas igrejas por aí têm os seus métodos evangelísticos errados, né? Vão em balada. Eu tenho um primo, por exemplo, na verdade, meu primo é marido da minha prima, que a igreja dele, né, é do rock. Eu já fui para lá algumas vezes, mas eu ficava lá e pensava, né? Acho que Deus não está se agradando disso aqui, não. É estranho. Eles abriram a Bíblia para falar de Deus, mas alguma coisa não entrava na minha cabeça que aquilo ali estava correto. E Ellen White fala o seguinte, né, sobre isso. Porque eu vou para a igreja para ter a mesma coisa do mundo, vou fazer o que na igreja? E a diferença da música rock lá na igreja é que não cantava as bandas que eu conhecia.
seja, no sentido de imitar o mundo, mas as maneiras de Deus e seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. A verdade deve ser pregada em toda a sua solenidade, para que ela soe como uma advertência, despertando os que estão no erro de seu sono profundo de condescendência consigo mesmos. É a verdade nua que, com a aguda espada de 2 gumes, corta de ambos os lados. Então, como alcançar alguém assim? Tudo começa com o joelho no chão, oração, né, jejum, e a pregação da palavra como ela é. Uma simples literatura que a gente entrega, vai comprar um pão, deixa uma literatura ali com a pessoa, e nisso foi que aconteceu algo muito grave. Vamos lá para o Provérbios 14. Foi aí que eu me converti, quando eu descobri algo muito grave. Provérbios 14 fica depois de Salmos, né? Provérbios 14, no verso 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E Provérbios 16, verso 25: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, o que foi que eu descobri? Eu descobri que eu era um pecador condenado ao lago de fogo e que eu necessitava realmente de um Salvador, e esse Salvador era Jesus. Eu fui despertado da minha condescendência comigo mesmo, porque eu achava que já tinha aceitado Jesus naquele momento, eu tinha 13 anos, e já era batizado, né? Porque quando eu era criança, 2 anos de idade, não sei, eu fui batizado, né? Aquele batismo jogava na cabeça que não era batismo mesmo, então eu achava que era salvo, era só não fazer mal a ninguém. Inclusive, quando os evangélicos vinham me confrontar, e não tinha argumento. Por quê? Porque se a gente está salvo pela graça, precisa guardar a lei de Deus, então qual é a diferença minha para ele? Nenhuma. Então não tem argumento para debater comigo. Agora, como foi que eu descobri isso? Exatamente acompanhando a TV Novo Tempo, programa também que eu gostava de assistir, Está Escrito. E aí eu resolvi aceitar o desafio do pastor Ivan Saraiva. Ele disse: se você quer ser uma melhor pessoa, leia a Bíblia todos os dias. Eu não queria ser crente, não imaginava que era aceitar Jesus de fato, mas eu queria ser um bom pai. Então eu digo: eu vou ler a Bíblia todos os dias. E aí, lendo a Bíblia todos os dias, foi que eu tive esse encontro com Deus. E a minha experiência, né, não foi assim, é um sonho que eu tive, não foi uma visão, mas foi realmente os pensamentos na minha mente, né? A batalha realmente está na mente humana, né? E na época que eu tive essa experiência com Cristo, eu estava muito impressionado com as mortes, né? Eu estava lembrando, por exemplo, da morte da Boate Kiss, né? Aquele monte de jovem ali morto no chão. Aquilo ali me deixou muito impressionado. Faleceu também na época um locutor muito conhecido no meio do esporte, que é o Luciano do Vale. E eu vendo as imagens dele, para onde ele ia carregar a bandeira do Brasil, e queria levar o esporte brasileiro no primeiro lugar. E aquilo ficava na minha mente: de que adiantou isso tudo? Ele agora vai para onde? E era uma coisa que me perturbava, era saber exatamente o estado dos mortos. Porque eu aprendi que morreu, a gente estudou essa semana, né? Essa sabatina, morreu, se for bom vai direto para o céu, se for mal já vai para o inferno, e se for mais ou menos vai para o purgatório. Mas aquilo não me trazia conforto. Exatamente quando eu descobri a doutrina adventista, o juízo investigativo, eu posso viver em paz com Deus, o Espírito Santo hoje me dá certeza da salvação. Então isso realmente me deu realmente consolo, conforto, me traz conforto hoje. Então eu costumo dizer que Cristo, Ele veio até mim, me tomou pelo ombro como um amigo, e a gente começou a caminhar, e Ele me mostrando, e eu vendo realmente que Ele estava comigo, que embora não tivesse um pai terreno, físico, mas eu tinha um pai, e eu é que estava rejeitando esse pai, né? Do contrário do meu pai da terra, eu estava rejeitando esse pai. E aí foi que ele abriu os meus olhos. E a gente chegou no momento da caminhada,
onde Ele me fez olhar para trás e ver tudo aquilo que eu tinha passado, como Ele me protegeu, como Ele me salvou, né? Vários livramentos, né? Hoje a gente podia nem estar aqui hoje, né? Os livramentos vistos, né? Imagina os que a gente não vê. Quantas noites eu passei fora, né? E Ele me protegeu. E eu, quando eu saía, mesmo não sabendo orar em nome de Jesus, mas como eu lia o Salmo, né? Eu li na minha infância, eu li em nome de Deus, em teu nome, Senhor. Eu pedia para Ele me proteger. Eu dizia, eu vou sair, eu vou beber, eu vou ouvir a música que eu gosto, mas por favor, não permita que eu venha ficar embriagado e ficar fora de si. Eu sabia meu limite. E nem muito menos me meter em confusão e pedia para que Ele me protegesse de acidente, de violência. Eu fico imaginando Satanás como é que ele pensava. Ele está escutando as minhas músicas, e quando vai sair de casa, dobra o joelho para orar. Como deve ficar a cabeça de Satanás? É confuso. É meu ou não é? Mas aí, lendo a palavra, e aí Jesus me disse: agora você escolhe, agora que você sabe a verdade, agora que você sabe quem sou eu de fato, porque eu não imaginava que Jesus realmente fosse Deus, Filho de Deus como ser divino. Agora você escolhe. Vai continuar vivendo como está vivendo, ou você vai me servir. Então realmente foi um contraste muito grande. Ter que abandonar aquele estilo de vida, ter que abandonar a mesa do bar, né, para agora sentar no banco da igreja e cantar os louvores, né, para Deus. E nisso a gente fica pensando, o que as pessoas vão pensar, né? O que é que a minha mulher vai dizer? Meu Deus, não quero saber. O inferno é que eu não vou. Então ali eu decidi aceitar Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 9, foi aí que eu entendi esse verso de Lucas. Eu não entendi, tem muita gente hoje que confunde, né? Porque aí está dentro da igreja, mas não entende esse verso. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, foi ali que eu compreendi esse verso, foi ali que eu entendi o que é aceitar Jesus. Verso 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes eu pensava em voltar, porque no primeiro ano foi muito difícil, era como se a carne ficasse latejando, querendo as coisas do mundo de volta. E vinha esse verso na minha mente: essa é a cruz que eu tenho que carregar, é aquela vida que eu levava. Eu me lembrava de Paulo, o início de Paulo também, como ele foi crescendo espiritualmente, eu digo, da mesma forma vai ser comigo. Esse desejo que eu tenho de voltar para o mundo, eu não vou mais ter. Graças a Deus hoje eu não tenho mais. Muita gente pensa que a cruz que carrega é o marido embriagado, é o filho que está nas drogas, mas não é isso. É você negar o seu próprio eu, a sua vida que você levava. E o verso 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então eu perdi aquela vida passada, eu não quis mais saber. Graças a Deus. O que atrai as pessoas para a casa de Deus é o Espírito Santo. Tem que ser a estratégia dele, os métodos dele. Quem vai para a igreja por causa da música ou qualquer outra coisa que não seja por Jesus, não está convertido. A Bíblia diz: é o amor de Deus que nos constrange, é o que Cristo fez por nós. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento e depois ele começa a atuar entre nós para que nós possamos a refletir o caráter de Jesus. Eu vejo gente dizendo: não, mas o pecado é bom, comer tal comida é boa, é saborosa. E quando eu falo, e a pessoa fala como se a pessoa que estivesse pregando contra certo tipo de alimento fosse hipócrita, fizesse a mesma coisa que ele. Eu digo: meu amigo, a gente tem que ter o caráter de Cristo. Quando você tiver o caráter de Cristo, você vai passar a abominar esse tipo de alimentos. Apocalipse 20, um dos livros que eu não entendia, mas eu gostava de ler, Apocalipse. E aquilo não entrava na minha cabeça, né, que a pessoa ia queimar. Aquilo me apavorava saber que a pessoa ia morrer e ia queimar por toda a eternidade no inferno. Eu digo: misericórdia, como é que pode ser isso? Mas ali, quando a gente lia Apocalipse, e eu via alguns versos dizendo, alguns versos me impressionavam,
principalmente, se você for para o Apocalipse 20, ele vai falar da segunda morte, algumas vezes. Segunda morte, segunda morte. Eu digo, então a pessoa não vai queimar eternamente. A pessoa vai morrer e deixar de existir. Que também me deixava angustiado, né? E lá em Apocalipse 20, verso 11, quando eu li essas coisas, eu ficava impactado. Né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu pensei, isso aqui é Deus, ele é tão poderoso que a terra e o céu desapareceram. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé dentro do trono. Então se abriram livros. Outro livro, o livro da vida, foi aberto. E eu ficava pensando, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E eu ficava realmente impressionado com isso. Deu mal aos mortos que neles estavam, a morte ou a lei entregaram aos mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Eu digo, ninguém vai escapar desse juízo. Isso me deixava realmente impressionado. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Então até a morte vai deixar de existir. E no verso 15 diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E eu pensava, eu tenho que ter meu nome escrito nesse livro, mas eu não sabia como, e ninguém sabia me explicar.